O caminho do meio interior, proferida no dialeto do Nordeste da Tailândia para uma assembleia de monges e pessoas leigas em 1970. O Buda estabeleceu a virtude, concentração e sabedoria como o caminho para a paz, o caminho para a iluminação. Mas na verdade essas coisas não são a essência do budismo. Elas são somente o caminho. A essência do budismo é a paz e a paz é o resultado de conhecer verdadeiramente a natureza de todas as coisas. O ensinamento budista compreende o abandono do mal e a prática do bem. Então, quando o mal é abandonado e o bem estabelecido, precisamos nos soltar de ambos, do bem e do mal. Já ouvimos o suficiente acerca de condições benéficas e prejudiciais para sermos capazes de entender algo a seu respeito. Portanto, gostaria de falar sobre o caminho do meio, isto é, o caminho para escapar dessas duas coisas. Todas as palestras do Dhamma e ensinamentos do Buda possuem um objetivo: mostrar como sair do sofrimento para aqueles que ainda não conseguiram escapar. Os ensinamentos possuem como objetivo nos transmitir o entendimento correto. Se não entendermos corretamente, então não alcançaremos a paz. Quando os vários Budas se iluminaram e transmitiram os seus primeiros ensinamentos, todos eles falaram acerca desses dois extremos, entregar-se ao prazer e entregar-se à dor. Esses dois caminhos são os caminhos das paixões cegas, são os caminhos entre os quais oscilam aqueles que se entregam aos prazeres sensuais, sem nunca alcançar a paz. São os caminhos que ficam dando volta no Sansara. O iluminado observou que todos os seres estão presos a esses dois extremos, nunca enxergando o caminho do meio do Dhamma. Portanto, ele os expôs de forma a mostrar o castigo envolvido em ambos. Por que nós ainda estamos presos? Porque ainda desejamos. Vivemos repetidas vezes sob a sua ditadura. O Buda declarou que esses dois caminhos são os caminhos da embriaguez. Eles não são os caminhos de um meditador, nem os caminhos para a paz. Esses caminhos são a entrega ao prazer e a entrega à dor ou, para colocar de maneira simplificada, o caminho da negligência e o caminho da tensão. Se você investigar interiormente, momento a momento, verá que o caminho da tensão é a raiva, o caminho do sofrimento. Seguindo por esse caminho haverá somente dificuldade e sofrimento. Esses caminhos, tanto a felicidade como a infelicidade não são estados de paz. O Buda ensinou a abandonar ambos. Essa é a prática correta. Esse é o caminho do meio. Essas palavras, o caminho do meio, não se referem ao nosso corpo e linguagem, elas se referem à mente. Quando uma impressão mental que não gostamos surge, ela afeta a mente e surge a confusão. Quando a mente está confusa, quando está agitada, esse não é o caminho correto. Quando surge uma impressão mental da qual gostamos, a mente se move para entregar-se ao prazer, esse não é o caminho tampouco. Nós não queremos sofrer, queremos a felicidade. Mas na verdade a felicidade é apenas uma forma refinada de sofrimento. O sofrimento em si é a forma grosseira. Você pode compará-los a uma cobra. A cabeça da cobra é a infelicidade, a cauda da cobra é a felicidade. A cabeça da cobra é realmente perigosa, ela possui as presas venenosas. Se você tocá-la, a cobra morderá imediatamente. Mas não importa a cabeça, mesmo se você segurar a cauda, ela irá se voltar e mordê-lo do mesmo jeito. Porque ambos, a cabeça e a cauda, pertencem à mesma cobra. Da mesma forma, ambas, a felicidade e a infelicidade, ou prazer e dor, surgem do mesmo progenitor, desejo. Portanto, quando você está feliz, a mente não está em paz. Não está mesmo. Por exemplo, quando obtemos as coisas que queremos, tal como riquezas, prestígio, elogios ou felicidade, como resultado ficamos satisfeitos. Mas a mente ainda abriga algum desconforto porque tememos perder algo. Esse mesmo temor não é um estado pacífico. Mais tarde poderemos até perder algo e então realmente sofreremos. Dessa forma, se você não tiver consciência, mesmo que esteja feliz, o sofrimento é iminente. É exatamente o mesmo que agarrar a cauda da cobra. Se você não soltá-la, ela irá mordê-lo. Portanto, quer seja a cauda ou a cabeça da cobra, isto é, condições benéficas ou prejudiciais, elas são apenas qualidades da roda da existência, mudando interminavelmente. O Buda estabeleceu a virtude, concentração e sabedoria como o caminho para a paz, o caminho para a iluminação. Mas na verdade essas coisas não são a essência do budismo. Elas são somente o caminho. O Buda chamava de Magga, que significa caminho. A essência do budismo é a paz e essa paz surge conhecendo verdadeiramente a natureza de todas as coisas. Se investigarmos de perto, veremos que a paz não é a felicidade nem a infelicidade.
Nenhuma delas é a verdade. A mente humana, a mente que o Buda nos estimulou a conhecer e investigar, é algo que somente podemos conhecer através da sua atividade. A verdadeira mente original não pode ser medida, não pode ser conhecida. No seu estado natural ela é inabalável, imóvel. Quando surge a felicidade, o que ocorre é que essa mente se perde em uma impressão mental, existe movimento. Quando a mente se move dessa forma, surge o apego e a ligação a essas coisas. O Buda estabeleceu o caminho de prática completo, mas nós ainda não o praticamos, ou se o fazemos, nós o praticamos somente com a linguagem. As nossas mentes e a nossa linguagem ainda não estão em harmonia, nós nos entregamos apenas a uma conversa sem propósito. Mas a base do budismo não é algo acerca do qual se possa conversar ou fazer conjecturas. A base real do budismo é o completo conhecimento acerca da verdade da realidade. Se alguém conhece essa verdade, então não existe a necessidade de nenhum ensinamento. Se alguém não a conhece, mesmo que escute os ensinamentos, na verdade não irá ouvi-los. É por isso que o Buda disse, o abençoado apenas indica o caminho. Ele não pode realizar a prática por você, porque a verdade é algo que não pode ser colocado em palavras ou revelada. Todos os ensinamentos são apenas metáforas e comparações, meios para ajudar a mente a ver a verdade. Se não pudermos ver a verdade, sofreremos. Por exemplo, geralmente dizemos Sankaras 14 quando nos referimos ao corpo. Qualquer pessoa pode dizer isso, mas na verdade temos problemas simplesmente porque não conhecemos a verdade desses Sankaras, e por isso nos apegamos a eles. Porque não conhecemos a verdade do corpo, sofremos. Vou dar um exemplo. Suponha que uma manhã você está caminhando para o trabalho e um homem do outro lado da rua lhe grita ofensas e insultos. Assim que você ouve essas ofensas, a sua mente muda do seu estado normal. Você não se sente tão bem, você sente raiva e mágoa. Aquele homem se encontra ali ofendendo dia e noite. Quando você ouve a ofensa, você fica com raiva e mesmo quando você volta para casa, ainda sente raiva e se sente vingativo, você quer revidar. Alguns dias mais tarde um outro homem vem na sua casa e lhe diz: aquele homem que ofendeu outro dia, ele está louco, ele está insano. Já faz vários anos. Ele ofende a todos dessa forma. Ninguém presta atenção ao que ele diz. Assim que ouve isso, você se sente repentinamente aliviado. Aquela raiva e mágoa que estavam armazenadas dentro de você todos esses dias se dissolvem completamente. Por quê? Porque agora você conhece a verdade. Antes, você não sabia, pensava que aquele homem era normal, por isso você estava com raiva dele. Pensando dessa forma fez com que você sofresse. Assim que você descobriu a verdade, tudo mudou. Ah, ele está louco. Isso explica tudo. Entendendo isso, você se sente bem, porque sabe por você mesmo. Assim, entendendo, você pode soltar de tudo. Sem saber a verdade, você se agarra ao sentimento. Quando pensava que o homem que o havia ofendido era normal, poderia tê-lo matado. Mas quando descobriu a verdade, que ele está louco, você se sentiu muito melhor. Esse é o conhecimento da verdade. Alguém que vê o Dhamma tem uma experiência semelhante. Quando a cobiça, raiva e delusão desaparecem, elas desaparecem do mesmo modo. Enquanto não conhecemos essas coisas, pensamos: o que posso fazer? Eu tenho tanto desejo e raiva. Esse não é o claro conhecimento. É exatamente o mesmo quando pensávamos que o homem louco era equilibrado. Quando finalmente vimos que ele estava louco todo o tempo, nos aliviamos da aflição. Ninguém poderia mostrar-nos isso. Somente quando a mente vê por si mesma é possível arrancar pela raiz e abandonar o apego. É o mesmo que ocorre com este corpo que chamamos de Sankaras. Embora o Buda já tenha explicado que não se trata de algo sólido ou real como tal, nós ainda não aceitamos isso, teimosamente o agarramos. Se o corpo pudesse falar, ele nos diria o tempo todo: você não é o meu dono, sabia? Na verdade ele nos está dizendo isso o tempo todo, mas é a linguagem do Dhamma, por isso somos incapazes de entendê-lo. Por exemplo, os órgãos dos sentidos, olho, ouvido, nariz, língua e corpo estão mudando todo o tempo, mas eu nunca os vi pedir permissão uma vez que seja. Tal como quando temos dor de cabeça ou dor de estômago. O corpo nunca pede primeiro permissão, simplesmente faz o que quer, seguindo seu curso natural. Isso mostra que o corpo não permite que ninguém seja o seu dono, não tem dono. O Buda o descreveu como algo vazio.
Nós não entendemos o Dhamma e por isso não entendemos esses sankaras, assumimos que eles são nós mesmos, que nos pertencem ou pertencem a outros. Isso faz surgir o apego. Quando o apego surge, vir a ser vem em seguida. Uma vez que o devir surge, então existe o nascimento. Uma vez que existe o nascimento, então o envelhecimento, enfermidade, morte, toda a massa de sofrimento surge. Isto é Paticca Samuppada. 15 Nós dizemos que a ignorância faz surgir as formações volitivas, elas dão origem à consciência e assim por diante. Todas essas coisas são simplesmente eventos que se passam na mente. Quando entramos em contato com alguma coisa da qual não gostamos, se não temos atenção plena, a ignorância estará ali. O sofrimento surge imediatamente, mas a mente passa por essas mudanças tão rapidamente que não nos é possível acompanhá-la. É o mesmo quando você cai de uma árvore. Antes que você se dê conta, pum! Caiu no chão. Na verdade você passou por muitos galhos e ramos pelo caminho, mas não foi capaz de contá-los, não foi capaz de se lembrar deles à medida que passava por eles. Somente caiu e depois pum! Com o Paticca Samuppada é o mesmo. Se o dividirmos da forma como está nas Escrituras, diremos que a ignorância dá origem às formações volitivas, as formações volitivas dão origem à consciência, a consciência dá origem à mentalidade materialidade, nome e forma, a mentalidade materialidade, nome e forma, dá origem aos 6 meios dos sentidos, os 6 meios dos sentidos dão origem ao contato sensual, o contato dá origem à sensação, a sensação dá origem ao desejo, o desejo dá origem ao apego, o apego dá origem ao ser existir, o ser existir dá origem ao nascimento, o nascimento dá origem ao envelhecimento, enfermidade, morte, todas as formas de sofrimento. Mas na verdade, quando você entra em contato com alguma coisa da qual não gosta, o sofrimento é imediato. Essa sensação de sofrimento é na verdade o resultado de toda a cadeia de Paticca Samuppada. É por isso que o Buda exortava os seus discípulos a investigar e conhecer as suas mentes inteiramente. Quando as pessoas nascem no mundo elas não possuem nomes. Uma vez que nascem, lhes damos nomes. Isso é uma convenção. Damos nomes para as pessoas por conveniência, para ter como chamar um ao outro. Com as Escrituras ocorre o mesmo. Separamos tudo com rótulos para que o estudo da realidade seja facilitado. Da mesma forma, todas as coisas são simplesmente sankaras 16. A sua natureza é que são coisas originadas de condições. O Buda disse que elas são impermanentes, insatisfatórias e não eu. Elas são instáveis. Nós realmente não entendemos isso, nossa compreensão é falha e por isso temos o entendimento incorreto. Esse entendimento incorreto é de que sankaras somos nós mesmos, que nós somos os sankaras, ou de que a felicidade ou infelicidade somos nós mesmos, nós somos a felicidade e a infelicidade. Ver dessa forma não é conhecer plena e claramente a verdadeira natureza das coisas. A verdade é que não podemos forçar todas essas coisas a seguir os nossos desejos, elas seguem o caminho da natureza. Uma simples comparação, suponha que você vai e se sente no meio de uma autopista com carros e caminhões vindo na sua direção. Você não pode ficar com raiva dos carros e gritar, não dirijam por aqui, não dirijam por aqui. É uma autopista, você não pode dizer-lhes isso. Então o que você pode fazer? Você sai da autopista. A autopista é o lugar dos carros, se não quiser que os carros ali estejam, irá sofrer. É o mesmo com os sankaras. Nós dizemos que eles nos perturbam, tal como quando sentamos em meditação e ouvimos um som. Nós pensamos, esse som está me aborrecendo. Se pensarmos que o som está nos perturbando, então consequentemente sofreremos. Se investigarmos um pouco mais, veremos que somos nós que saímos e perturbamos o som. O som é simplesmente som. Se o entendermos dessa forma, então não há nada mais e nós o deixamos em paz. Veremos que o som é uma coisa, nós somos outra. Aquele que deduz que o som surge para perturbá-lo é alguém que não consegue ver a si mesmo. Ele realmente não consegue. Uma vez que você consiga ver a si mesmo, então estará tranquilo. O som é somente um som. Por que você deveria agarrá-lo? Você verá que na verdade foi você quem saiu e perturbou o som. Esse é o genuíno conhecimento da verdade. Você vê os dois lados, assim terá paz. Se enxergar somente um lado, existirá o sofrimento. Uma vez que consiga ver ambos lados, estará seguindo o caminho do meio.
Essa é a prática mental correta. Isso é o que chamamos de acertar a nossa compreensão. Da mesma forma, a natureza de todos os sankaras é a impermanência e a morte, porém nós queremos agarrá-los, nós os carregamos conosco e os desejamos. Queremos que eles sejam verdadeiros. Queremos encontrar a verdade nessas coisas que não são verdadeiras. Sempre que alguém pensa assim e se apega aos sankaras como sendo ele mesmo, sofrerá. A prática do Dhamma não depende de ser um monge, um noviço ou um leigo, ela depende de acertarmos a nossa compreensão. Se o nosso entendimento é correto, alcançaremos a paz. Quer você seja ordenado ou não, é a mesma coisa. Todas as pessoas têm a oportunidade de praticar o Dhamma, de contemplá-lo. Nós todos contemplamos a mesma coisa. Se você alcança a paz, é a mesma paz para todos, é o mesmo caminho, com os mesmos métodos. Portanto, o Buda não discriminava entre leigos e monges, ele ensinou todas as pessoas a praticar para conhecer a verdade dos sankaras. Quando conhecemos essa verdade, nos soltamos deles. Se conhecermos a verdade, não haverá mais vir a ser ou nascimento. Como não haverá mais nascimento? Não há mais como ocorrer o nascimento porque conhecemos plenamente a verdade dos sankaras. Se conhecermos a verdade plenamente, então haverá paz. Ter ou não ter, é tudo a mesma coisa. Ganho ou perda é o mesmo. O Buda nos ensinou a entender isso. Isso é paz, paz da felicidade, infelicidade, alegria e tristeza. Precisamos ver que não há razão para nascer. Nascer de que forma? Nascer na felicidade. Quando conseguimos algo que gostamos, ficamos felizes por isso. Se não existe apego a essa felicidade, não existe nascimento. Se existe apego, a isso se chama nascimento. Portanto, se obtemos algo, não nascemos na felicidade. Se perdemos, não nascemos na tristeza. Isto é o não nascido e o imortal. O nascimento e a morte, ambos, são encontrados no apego e no amor aos sankaras. Assim o Buda disse, o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. Aí está. Ele conhecia o não nascido e o imortal. Isso é o que o Buda constantemente exortava os seus discípulos a conhecer. Essa é a prática correta. Se você não alcançá-la, não irá alcançar o caminho do meio e então não irá transcender o sofrimento.